liberdade, em primeiro momento, é tratada como a libertação do povo de suas bases instaladas pelos costumes. É tida como mudança e como forma de voz do povo contra o que lhe é posto. O autor faz o questionamento de: a liberdade é proposta, mas o povo não a aceita? Essa é uma preocupação de todos os filósofos. O grande questionamento é: será que o povo irá aderir à liberdade e, consequentemente, às mudanças que ela irá trazer? No tópico As Bênçãos Mistas da Liberdade, o autor irá trazer respostas para os dois questionamentos feitos no início do capítulo. O primeiro questionamento foi: por que o povo não aceita a liberdade? E a resposta é: pois o povo tem medo de assumir as responsabilidades que vêm junto com a autonomia. Para entender o segundo questionamento, vamos precisar entender as teorias de Hobbes e Durkheim aliadas, que dizem que a sociedade sem normas não possui um bom funcionamento. Então, para o povo aderir à liberdade, é necessário abrir mão das normas, o que significa que as consequências serão drásticas. Posto isso, conclui-se que a anomia, que é a fuga das normas sociais, não é boa para a sociedade e que o homem já está dotado de toda a liberdade cabível a ele. A sociedade parou de se questionar e se sente desobrigada do dever de examinar, justificar ou provar a validade de suas suposições. Mas isso não significa que ela tenha suprimido o pensamento crítico. Na era da modernidade líquida, a crítica da sociedade segue o padrão de um acampamento. O lugar está aberto, os hóspedes vêm e vão sem prestar atenção no gerenciamento do local. Eles demandam melhorias, mas nunca assumem a responsabilidade pelo gerenciamento. No máximo, irão fazer uma nota mental de nunca mais voltar lá. E quando seguem caminho, o local permanece o mesmo para os outros clientes. Quando Adorno e Horkheimer formularam a teoria clássica, gerada pela experiência de uma outra modernidade, a ideia era a de uma casa compartilhada, com suas normas, regras e deveres. O tipo de sociedade que era o alvo da teoria clássica parece muito diferente da que temos hoje. Ela parecia pesada, sólida, condensada e sistêmica. Entre os principais ícones dessa modernidade estavam a fábrica fordista, que reduzia as atividades humanas a movimentos simples, rotineiros, destinados a serem obedientes e mecanicamente seguidos. A sociedade do século XXI é diferente da do século XX. O que a faz tão moderna é o que distingue a modernidade de todas as outras formas de convívio humano. A compulsiva, obsessiva, opressiva e com insaciável sede de destruição criativa. Tudo isso em nome da produtividade e competitividade. Ser moderno passou a significar ser incapaz de parar. A apresentação dos seus membros como um indivíduo é a marca registrada da sociedade moderna. A modernidade antiga desacomodava para reacomodar, sendo esta uma tarefa posta aos indivíduos. Os indivíduos com menos recursos tinham que compensar sua fraqueza individual pela força do número, partindo para a ação coletiva, somando suas privações que congelavam-se em interesses comuns. O coletivismo foi a primeira estratégia para aqueles incapazes de se autoafirmar enquanto indivíduos. Tocqueville diz que libertar as pessoas pode torná-las indiferentes. Os indivíduos são os piores inimigos dos cidadãos, pois os cidadãos buscam seu próprio bem-estar, por meio do bem-estar da cidade, enquanto os indivíduos são céticos ou cautelosos sobre as causas comuns. O outro lado da personalização parece ser a corrosão e a lenta desintegração da cidadania. O cuidado e a atenção dos indivíduos como indivíduo inundam um espaço público, e como seu único residente legal, expulsam os demais. Portanto, o público é colonizado por particulares. Ser indivíduo significa ser o próprio responsável por suas atitudes, resultados e afins.
Existe uma demanda por cabides individuais, onde o indivíduo possa pendurar coletivamente, ainda que por um breve período, seus temores individuais. Isso significa que ele pode dividir os seus problemas com outros indivíduos, onde seus problemas privados serão levados para a linguagem das questões públicas e fazem com que soluções públicas sejam criadas para problemas privados. Hoje, a tarefa da teoria da crítica da sociedade nos indivíduos é defender o domínio público. Bauman começa esse tópico citando Theodor Adorno, um filósofo e sociólogo alemão, que afirma em um de seus livros, Dialética Negativa, que a necessidade de pensar é o que nos faz pensar. Bauman faz uma dura crítica a esse pensamento, dizendo que o livro escrito por Adorno não explica essa afirmação, e mais à frente afirma que o pensamento não precisa ser justificado e não poderia, mesmo se tentássemos. Diz ainda que o segredo de ser humano permanece ainda um segredo e que pensar nos faz humanos, mas é por sermos humanos que pensamos. E assim, Bauman aponta esse paradoxo. Mais adiante, faz uma ligação entre visão e liberdade, dizendo que a visão é o começo da liberdade. Para podermos entender essa afirmação, é importante que saibamos que, para Bauman, visão é a mesma coisa que conhecimento, e que a ingenuidade é o seu oposto. Bauman conclui sua linha de pensamento dizendo que a chegada da visão quase nunca é bem-vinda para aqueles que se acostumaram a viver sem ela, e que a ingenuidade faz com que até mesmo a condição mais turbulenta e traiçoeira pareça familiar e, portanto, segura. Bauman termina o tópico falando sobre o Estado, suas relações com os valores e a realidade da vida social. A crítica da política vida diz que o Estado não cumpre com suas obrigações. As pessoas ficam um pouco revoltadas e procuram formas de manifestarem essa indignação. Só que a forma que essas pessoas procuram de fazer isso só reforça ainda mais essa carência que possuem. O que precisa de fato é uma mudança real, pois muitas vezes as pessoas decidem travar velhas batalhas, usando os velhos argumentos, mesmos discursos, sempre na sua zona de conforto. O autor, por exemplo, cita os faraós do Antigo Egito, usando a ideia de que os faraós pararam de conseguir palha para os seus escravos e começaram a dizer que a partir daquele momento os mesmos teriam que produzir a palha e que teriam que ter a mesma meta. Quando ele faz essa comparação, ele quer dizer que o Estado diminui a quantidade de palhas fornecidas para a população, coloca uma meta, e se não atingirmos essa meta, é culpa puramente nossa. O Estado não assume sua culpa e sim joga a culpa no povo.